Olá, meus queridos irmãos, que Deus os abençoe grandemente. Estamos de volta para, mais uma vez, recebermos uma porção da palavra do Senhor nosso Deus. Estamos vivendo ainda dias difíceis, dias conturbados, dias de incertezas dentro do plano social humano, mas nós precisamos confiar no Senhor, né? A questão da pandemia neste mês de março, ela tem se intensificado, né? Inclusive irmãos nossos da nossa congregação, da nossa igreja, têm passado por esta experiência difícil, né? Alguns sendo internados, outros mesmo em casa, reclusos, tomando medicamentos. Eu quero aproveitar nesta introdução, dizer que precisamos nos cuidar ao máximo e precisamos continuar confiando no Senhor. Tem sido realmente difícil, a gente fica, como disse anteriormente, temeroso, não é? Apreensivo, mas precisamos continuar confiando no Senhor. Amém? Então, você, meu querido irmão, minha querida irmã, continue confiando em Deus, pois Ele com certeza está ao nosso lado, está cuidando de nós e nada, volto a dizer, e a gente acredita nesta palavra, nada foge do controle do Senhor. Amém? Quero ler um texto da palavra de Deus em Lamentações de Jeremias, capítulo de número 4, versículo de número 17. Então, para o nosso enlevo espiritual, para a nossa meditação, abra a sua Bíblia e acompanhe o texto. Diz assim: os nossos olhos desfaleciam, esperando vão socorro. Olhávamos atentamente para a gente que não podia livrar. Esse texto, não é? O profeta Jeremias relata uma situação do povo exilado de Babilônia, né? O povo de Israel. E o povo de Deus, queridos, quando ele começa a viver uma vida na dependência de Deus, sobre os cuidados do Senhor, ele não vive na incerteza, na dúvida, ele vive sempre na esperança de que Deus está cuidando e de que Deus, volto a dizer, está sempre no controle de sua vida e no controle da vida de todos os seus. O texto diz aqui: os nossos olhos desfaleciam. Chega um momento na nossa vida que a gente começa a desfalecer, a esmorecer, a desanimar, a achar que nada vai dar certo, não é mesmo? E a gente fica aí preocupado, a gente às vezes é tomado por medo, por receios, mas precisamos confiar. No caso do povo de Israel, eles acabam detectando e tendo este dissabor em dizer: estamos em vão esperando socorro. Não é o nosso caso e não deve ser o nosso caso. Em momento algum devemos desfalecer, esmorecer, desanimar. Em momento algum. A nossa esperança está no Senhor. Os nossos olhos precisam estar no Senhor, sabendo que o que o homem ele fala, o que o homem planeja, realmente isto pode acontecer de dar errado. As expectativas humanas, elas são frustrantes, mas as de Deus não. Então os nossos olhos desfaleciam esperando vão socorro, ou seja, muitos estão esperando um socorro, mas acabam dizendo: a minha espera é uma espera vã, é uma espera que não vai dar em nada. Volto a dizer, não é o nosso caso.
E diz mais: olhávamos atentamente para gente que não podia livrar. Claro é que nós dependemos uns dos outros, nós dependemos das pessoas. Por exemplo, nessa questão da pandemia, nós dependemos, né, dos profissionais da área de saúde, nós precisamos das pessoas. Não há aquele que diga, não, eu não dependo, não preciso de ninguém. É um insano quem pensa assim. Porque todos nós dependemos das pessoas, uns dos outros, não há como. Mas esperar em pessoas aquilo que devemos esperar em Deus, aí sim podemos dizer que é uma insanidade. Então o povo de Israel olhavam atentos para pessoas que não podiam livrá-los. Aí sim, o socorro que eles esperam será realmente em vão. Mas quando nós olhamos e esperamos no Senhor, creia, meu querido, minha querida irmã, creia que Deus ele vai entrar com a sua providência. Atentem-se para o Salmo de número 121, salmo por demais conhecido, e que traz um refrigério para a nossa vida extraordinário. Extraordinário. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Já algumas traduções já vêm realmente com uma afirmativa. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Até porque o salmista ele continua dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, o céu e a terra. Não deixará vacilar o meu pé. Aquele que me guarda, ele não tosquenejará, ele não vai cochilar, não vai ficar sonolento, desatento, não. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel, o nosso Deus. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol te molestará de dia, a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Irmãos, promessas extraordinárias do Senhor para o seu povo, sendo Ele o guarda fiel que cuida de nós, que nos ampara. A gente vê ainda em 2 Crônicas, no capítulo de número 20, nós vemos também um texto extraordinário falando sobre a realidade de Deus, o versículo de número 12, quando nos diz assim: ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. A gente pode pensar assim: não há força humana em nós diante dos problemas que se agigantam. Não há força em nós. Mas o Senhor nos munindo de forças, nós conseguimos vencer qualquer coisa, queridos. Porque é o Senhor através de nós. Continua o texto: e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Ainda que não saibamos, queridos, o que devamos fazer, mas o Senhor vai nos iluminar. O Senhor vai nos mostrar o que devemos fazer mediante a confiança, mediante o equilíbrio, a sensatez que cada um de nós precisa ter. Claro é que não há como vivermos na presença do Senhor sem que estejamos de verdade, queridos, numa vida de santidade, de dependência dEle, para que não caiamos em uma situação de dizer: ah, eu estou desfalecendo, eu estou desanimando, eu estou em vão buscando socorro, eu estou nadando e morrendo na praia, parece que não tem dado nada certo na minha vida.
Então, não olhe atentamente para aqueles, volto ao texto de Lamentações capítulo 4, versículo 17, não esteja olhando para as pessoas que não podem fazer nada por você. Claro é que dependemos uns dos outros, mas a confiança nós precisamos ter no Senhor. Claro é também, quando eu tomo uma condução, né, pego um ônibus, eu entro confiante que o motorista é capacitado para conduzir aquele ônibus. Eu não fico com receio, com medo. Eu acredito, eu confio, não é? Então, quando acontecem algumas coisas na nossa vida que precisamos depender de pessoas, a gente vai. Quando a gente entra em um avião, a gente nem vê o comandante, a gente nem vê o piloto, mas a gente confia e crê que alguém está ali capacitado para isso. Então, a gente precisa confiar nas pessoas até certo ponto, até dentro daquilo que cabe a dispensação da nossa confiança. Mas partindo daí, queridos, a gente precisa depositar a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, para que não aconteça de estarmos colocando a nossa confiança em vão naquele que não pode nos livrar. Mas o Senhor pode nos livrar. Ainda o Salmo de número 91 diz: aquele que habita, aquele que faz morada no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele me livrará me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com as suas asas, com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. E por aí vai. E esse salmo é rico, é extraordinário, quando ele fala sobre a proteção, sobre o cuidado do Senhor. Então, queridos, para que permaneçamos vivendo sobre os cuidados de Deus e a confiança, mesmo com as cautelas, com os cuidados, não é? Porque tem muita gente dizendo: não, eu confio em Deus, nada vai acontecer na minha vida, na vida dos meus familiares, e quando vê, são surpreendidos. Tem muito crente bom, queridos, tem muitos servos de Deus valorosos que, ou sendo displicentes em relação à questão da pandemia, por exemplo, ou não, mas estão sendo ceifados. Então, não vamos estar desatentos, vamos estar buscando a direção do Senhor, não é? A gente louva a Deus porque muitas pessoas estão saindo desta situação de crise, de risco de morte, mas muitos estão sendo ceifados. Parece que todo dia a gente recebe notícias de que pessoas conhecidas nossas estão sendo ceifadas, não é? Mas eu volto a dizer, Deus está no controle, e que a tua fé, meu amado, seja fortalecida, que o teu ânimo seja fortalecido, que você busque a presença do Senhor a despeito das muitas dificuldades que você venha de repente enfrentar, mas confie. Então, que os seus olhos eles estejam esperando no Senhor, pois não será uma esperança em vão. E digo mais, olhemos atentos, não para a gente que não nos possa livrar, mas olhemos para o Senhor, que é o nosso socorro, é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, e Ele está pronto para nos livrar. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro bem presente. Por isto que devemos olhar para o alto, porque do alto nos vem o socorro, do alto nos vem ao livramento do Senhor, e não nos deixará vacilar. Então continuemos, meus amados, meus queridos, a confiar no Senhor. Amém? Vamos orar.
Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, uno a minha fé, a fé dos nossos queridos irmãos, dos amados que nos assistem, que nos acompanham nesta reflexão, e queremos, ó Deus, pedir ao Senhor graça, misericórdia, favor do Senhor sobre a vida dos nossos queridos irmãos que estão enfermos, seja cometidos, ó Deus, por outras enfermidades ou pela Covid, sejam acometidos por qualquer coisa, que o Senhor, ó Deus, venha com a tua misericórdia, com o teu favor sobre a vida dos nossos queridos. Já te agradecemos, ó Deus, pela vida do irmão Fabinho, sua família, que o irmão Fabinho já está em casa. Quero também te rogar, ó Deus, pela vida do nosso irmão Regino e sua família. Cuida do teu servo, cuida da sua saúde, do seu organismo, e que neste momento ele esteja esperando no Senhor, buscando a tua face. Esteja abençoando a vida da irmã Marta, dos seus filhos, para que os mesmos sintam confiança e vivam esta confiança em ti. Seja com os nossos idosos, com os nossos irmãos tão lindos e tão cheios de vida, que eles continuem sendo protegidos pelo Senhor. Cuida da tua igreja, a Igreja Batista em Sacramento, cuida do teu povo na face da terra, cuida, ó Deus, de toda a população, e dá que o homem venha a refletir sobre a necessidade de assumir um compromisso contigo, tão logo, por conta, ó Deus, das tantas dificuldades e a oportunidade que o Senhor tem dado para que saiamos da indiferença, da morte eterna e vivamos na luz do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus seja louvado, queridos, e permaneçamos em confiança para com o nosso Deus. Amém? Até a próxima oportunidade. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus. Um grande abraço.